Davi. Tá? O nome da campanha é 5 pedras de Davi. Cada semana eu vou estar falando um pouco dessas pedras, tá bom? Então não perca. Igual você fez o corredor do milagre, né? Você vai fazer as 5 pedras de Davi. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. 17:40. Quem não tem Bíblia, acompanha comigo lá no telão. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. Eu vou ler de novo. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras. Quantas pedras ele escolheu? 5 pedras do ribeiro. Presta bem atenção que ele escolheu. Ele não pegou qualquer uma, não. Ele escolheu. E pôs no seu alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. Pula para o 49 para mim, Doguinha. 17:49. Isso. E Davi pôs a mão no alforje, a lançadeira de pedra, e tomou dali quantas pedras? Tinha 5, pegou uma só, sim? Sim ou não? Sim. E tomou dali uma pedra, com a funda, e lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu com seu rosto em terra. Feche teus olhos. Senhor Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção, então você vai perder. Você conhece a história, mas muitos esqueceram. Existia uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Davi todo dia ia levar uma marmitinha, os queijos, para os irmãos dele. Um dia, Davi viu que se levantou um homem chamado Golias. Esse homem, a Bíblia diz que ele tinha 3 metros para mais de altura. Era um gigante. E naquele tempo, os gigantes existiam na terra. Era uma mutação genética. Os filisteus tinham uma mutação genética. Eles não eram gigantes como são agora, que são frágeis, caem, se quebram, não. Eles eram fortes por inteiro. Eu quero que você entenda uma coisa, são 3.000 anos, 3.500 anos atrás, irmãos, os homens daquela época eram quase trogloditas. É diferente, hoje você vai falar de uma guerra, a guerra não é assim. Então não existia desafios. E esse gigante, ele se levanta e diz assim, olha, não compensa a gente lutar, um matar o outro. Só vem um homem de Israel lutar comigo. Aquele homem que lutar comigo me vencer, todos nós vamos nos render para Israel. Agora, se for ao contrário, se eu vencer, vocês têm que se render a nós. Israel tinha medo. Soldados de Israel tinham medo, inclusive os irmãos de Davi. Mas Davi, ele se inquietou com isso. Porque aquele gigante, o filisteu, era incircunciso. O que era incircunciso? Ele era contra as leis do Senhor. Então para Davi, o gigante não estava afrontando Israel, estava afrontando o Deus de Israel, que é o Deus da guerra de Israel. E Davi fala, eu vou lutar com esse cara. Só que todo mundo sabe, já preguei aqui, Davi era de pequena estatura, no máximo 1,50 de altura, magro, fraco, o bracinho dele da grossura do microfone. E os irmãos falaram, não, você não vai lutar. Saul, o rei, também falou, não, você é louco, você não vai lutar. Davi foi no ribeirão, no córrego, e escolheu 5 pedras. Quantas pedras? 5 pedras. Sobre essas pedras que eu quero falar hoje. E nós temos também no versículo 49. Ele coloca 5 pedras na sacolinha, no surrão. Tira uma das pedras e coloca na lançadeira e joga. Quando ele joga, a pedra ela bate num único lugar que era o ponto frágil do gigante, aqui.
porque no capacete dele tinha uma abertura. Aquela pedra, pelo poder sobrenatural, fraturou o crânio do gigante, e ele caiu. Não morreu, viu? Muitas pessoas acham que ele morreu. Quando ele cai, talvez desmaiado, Davi pega a espada do gigante e arranca a cabeça dele, daí ele morreu. Por isso muitas pessoas caem, pensam que já matou o gigante, mas o gigante está vivo. Ele levanta de novo. Ah, só vou nesse culto, não preciso. Não, o gigante continua vivo. Tem que cortar a cabeça. O que Davi faz? Ele pega a cabeça do gigante e vai levar para Saul. E fala: olha, eu matei. Só que a pedra estava encravada na cabeça do gigante. A Bíblia diz que encravou. Ele tira a pedra e guarda no alforje. Sim ou não? Sim. Aquela pedra está guardada. Aquela pedra serviu como um troféu. Historiadores dizem que Davi guardou aquela pedra o resto da vida. Mas nós lemos que Davi pegou quantas pedras no rio? 5. Usou uma ele guardou, e 4 ficou no alforje. Sim? Pastor, aonde foi parar essas pedras? Foi a pergunta que eu fiz. 2 Samuel capítulo 21. Vai lá, Doguinho. Deus vai falar com você, meu irmão. Você não sai daqui sem a tua bênção hoje. Por o óculos, senão não acha. 2 Samuel capítulo 21. Vamos ler do 15 em diante. 21:15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi com os teus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que se cansou. Isbi-Benob era dos filhos do gigante. Ora, um outro gigante aí, não é só Golias que tinha na Bíblia, não. Isbi-Benob era dos filhos de gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, filho de Golias, e que cingia uma espada nova. Intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, irmã de Davi, o socorreu e feriu e matou Isbi-Benob. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco para a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. E aconteceu depois que houve outra guerra em Gobe contra os filisteus. Então Sibecai, o Hussatita, feriu Safé, que era filho de gigante. Filho de gigante, o que é? Fala, é gigante. Então já tem 2 gigantes aí, que era filho de gigante. Houve outra peleja contra os filisteus em Gobe e Elenã, filho de Gezarim, o Belenita. Esse feriu Golias, o geteu. Esse é outro Golias, não é o filisteu. Esse é outro gigante, o geteu, de cuja lança era haste como o eixo do tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, outro gigante, que tinha 6 dedos na mão e no pé 6 dedos, 24 ao total. E também este nascera do gigante. Então olha para mim. Davi matou Golias. Sim? Sobrou quantas pedras? É lógico que a Bíblia nos diz que as 4 pedras foram para matar esses 4 gigantes. Mas teve uma guerra depois, e o primeiro gigante Isbi-Benob, o segundo Safá, outro Golias o geteu, e o quarto a Bíblia não fala o nome, mas chama de 6 dedos, 24 no total, ele tinha 6 dedos. Eu conheci uma pessoa, 2 pessoas, era de família, nascia mais um dedinho assim. Então são 4 gigantes, sim ou não? Sim. Lógico que a Bíblia não diz que Davi matou esses 4 gigantes com as pedras que guardaram, irmãos. Isso aí é simbólico. É simbólico porque tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso crescimento. Nem tudo que você lê por aí é para o nosso crescimento, mas que está escrito na Bíblia é nosso crescimento. Mas que bendita de pedra é essa? Que é uma pedra sobrenatural que mata gigante.
e é uma pedra que nós temos que usar. A Bíblia diz assim, no livro de Mateus capítulo 7, não precisa pôr não, versículo 24, Jesus começa a contar uma historinha assim, ó. Jesus fala assim, ó, tinha um homem, ele foi construir uma casa, e ele construiu uma casa na areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, e levou a casa embora. Mas tinha um outro homem, esse construiu a casa sobre a rocha ou a pedra. A pedra. E depois Jesus estava falando, e aquele que constrói a casa na areia, vem o vento, vem a tempestade, leva tudo embora. Mas aquele que constrói a casa na rocha ou na pedra, isso permanece. E Jesus bate no peito e fala, a pedra sou eu. Você começou a entender a mensagem, né, Valdir? O que eram essas pedras de Davi? 5 pedras. O que representa para nós essas 5 pedras? Coloca para mim Atos capítulo 4, versículo 9. Visto que hoje, antes de eu ler, só para você entender porque está escrito ali. Capítulo 3 de Atos, Pedro e João estão indo no templo. Quando eles chegam no templo, eles veem um aleijado na porta pedindo esmola. Pedro e João falam, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o camarada entrou dentro do templo glorificando a Deus. Acabou a história. O que aconteceu? Ficaram nervosos a autoridade, as autoridades que mataram Jesus, chamaram Pedro e João no sinédrio, para dar explicação. E daí Pedro começa a dar explicação lá, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado. 10, seja conhecido de vós, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós. 11, ele quem? Jesus, ele é o quê? Ai, podia sair um aleluia. Ele é a pedra, aleluia. Ele é a pedra rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina ou de coluna. Pedro estava falando que era pedra. Irmãos, aquela pedra de Davi aconteceu 2000 anos antes de Jesus nascer. Então eu quero que você entenda uma coisa: a Bíblia não é só um livro, é um livro. Jesus nunca falou para você ler Bíblia. Jesus nunca falou para você ler Bíblia. Às vezes eu falo, não, eu li a Bíblia durante anos, já umas 500 vezes. Não, Jesus disse assim: examinai as Escrituras. Você lê revista, lê jornal, lê um monte de coisa. Agora examinar, achar esses segredos aqui ocultos e mostrar que aquelas pedras, 5 pedras de Davi, representava, eu não comecei a pregar ainda, tá? Representava Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vamos voltar para Isaías. Isaías capítulo 9, fião. Eu passei para vocês Isaías 9? Não? Então estou passando. Isaías foi o profeta que profetizou a vinda de Jesus na terra. 1000 anos antes de Jesus nascer, Isaías começou a falar: olha, vai vir o Messias, vai vir o Messias, vai vir o Messias. Eu acho que é versículo 6, coloca para mim lá. Olha o que Isaías falou 1000 anos antes de Jesus nascer: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Aí tem uma revelação forte. Menino nasce todo dia. Você vai no hospital de Campo Limpo, está nascendo menino. Em Jundiaí está nascendo menino, nasce todo dia. Mas um filho foi uma vez só que foi nos dado. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros, e chamará o seu nome. Vamos lá? Maravilhoso. Olha aqui, meu Deus. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Olha 5 pedras aí, ó. Olha 5 pedras aí.
Como que era o nome de Jesus? Maravilhoso. Põe de novo lá. Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro e Príncipe da paz. Vamos aprender sobre os 5 nomes de Jesus? Essas 5 pedras de Davi? Sim ou não? Então segure, aperte o cinto, é que nós vamos voar. Primeiro nome de Jesus: maravilhoso. Maravilhoso fala de sobrenatural. Davi nunca, uma pedra mata gigante? Não mata. Mal levar um passarinho, né? Depende do passarinho for uma igreja, você dá uma estringada nele, ele sai andando ainda, tirando sarro da gente. Mas como aquela pedra era coisa maravilhosa, sobrenatural, e é isso que vai acontecer com você nessa campanha, e você ainda não entendeu porque você está aqui nessa noite, eu quero dizer para você, tem algo maravilhoso chegando na tua casa, tem algo maravilhoso chegando na tua vida, tem algo maravilhoso chegando na tua história. Se eu fosse você, eu dava aleluia, eu dava glória a Deus. A primeira pedra de Davi está vindo na tua mão. Na lógica, pedra não mata gigante, mas como que era o primeiro nome de Jesus? Fala maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é se contemplar, Senhor. Quem estava domingo aqui? Quem lembra que eu preguei? Quem lembra que eu preguei? Ninguém lembra. Ninguém lembra? Vou lembrar. Você lembra que você comeu domingo? Também não lembra, né? Mas aquilo te alimentou. Então foi a mesma coisa do culto de domingo. Você não lembra, mas aquilo te alimentou. Os dedos da mão, lembra? Lembra que eu falei? Polegar, relacionamento, indicador, alvo, médio, ao maior, destaque, anelar aliança, e mínimo, ouvir a voz de Deus. Sabe quem Davi era? Ele era o dedo médio. Ele tinha um destaque. E lembra que eu falei? Você vai ser a melhor aposentada da igreja. Lembra que você vai ser a melhor motorista. Seus eventos vai ser os mais top. Viu, Senhor? Porque o destaque, Davi, ele tinha destaque. Davi não sabia, sabe, Daiane? Davi não sabia lutar de espada. Davi não sabia jogar flecha, muito menos lança, mas de pedra, meu irmão. Ele se destacava. Com a pedra ele era treinado. Como que nós vamos conseguir, entenda bem, o sobrenatural, irmão, isso aqui é uma aula, o sobrenatural de Deus maravilhoso, sem treino, sem dedicação. Amém? Primeiro nome de Jesus, maravilhoso. Segundo, conselheiro, fala conselheiro. Segunda pedra, conselheiro. Irmãos, quem escuta conselho de Deus nunca sai derrotado. Essa pedra é a pedra que tira confusão, porque tem muitas pessoas que gostam de dar conselho, ou melhor, opinião, e opinião não é conselho. Mais uma vez, vou repetir, tem muita gente que gosta de dar opinião. Opinião não é conselho. O único que pode te aconselhar mesmo é quando lá no seu quarto você dobra o seu joelhinho no chão, você começa a falar com Deus, e aquilo vai enchendo o teu coração, o Espírito Santo vai entrando dentro de você, e o conselheiro vai falando: calma meu filho, calma minha filha, eu estou com você, calma que essa luta vai passar, calma que essa dificuldade vai cair, calma que essa angústia vai embora, essa depressão vai embora, essa síndrome do pânico
vai embora. Esse tormento que Satanás está colocando na tua vida, eu vou mandar embora, porque eu sou maravilhoso conselheiro. Eu sou a segunda pedra de Davi. Você não venceu só Golias. Tem aí, ó, Isbi-Benob, Zaf, Golias o Geteu, e os 6 dedos ainda para você derrotar. Então tem 4 pedras ainda sobrando. E se a primeira pedra chama-se maravilhoso, a segunda chama-se conselheiro. Quando o conselho é de Deus, torna-se claro. Eu não gosto sabe, nada contra, irmão, mas eu já vi muitos pastores pregando assim: olha, em hebraico está escrito isso, que significa isso, sabe? O povo não sabe nada do que é isso. O povo quer ouvir a linguagem do povão, e é desse jeito que eu prego. A linguagem do povão para você é: quando é palavra de Deus, tem clareza. Ele é conselheiro. Imagina uma pessoa vai dar um conselho para outra, você não sabe se comunicar, então tem que ser claro. Eu acho até bonito os caras falam assim: mas Deus vai derramar Shekinah. O povo nem sabe o que é isso, pensa que é de comer, né? Não, fala, é a glória, a unção, o poder, o fogo. Se a pessoa não entender, fala: não, Deus vai transformar você em outra pessoa. Se você é uma pessoa caída, Deus vai colocar de pé. Se você está doente, Jesus vai te curar. Se você está triste, Jesus vai te dar alegria. Alguma coisa vai acontecer na tua vida, porque o maravilhoso conselheiro está aqui nessa noite. Fala a linguagem do povão. Ontem eu fui visitar a mãe da Kelly, né, pastor? E eu perguntei para a menina dela: onde que você estuda? Ela falou assim: o nome da escola, não lembro. Eu acho que é isso aí. Por isso que ela deu risada, porque acho que eu falei a mesma coisa para ela. Eu falei: onde fica? Ela fica no jardim tal. Eu falei: não adiantou nada, não conheço, não sei nem por que eu perguntei. Daí a mãe dela, que estava doente, começou a dar risada, e ela falou para a mãe dela: você tem que ver ele pregar, porque ele fala a nossa língua. Sabe por quê, irmãos? Tá cheio de gírias gospel aí. Tá amarrado. Você já viu falando isso alguma vez? Tá amarrado. Só quando estou expulsando o demônio, eu falo: tá amarrado, capeta. Eu amarro ele, né? Mas tem gente: ai, misericórdia. Não tem gente que fala todas essas gírias gospel? Tá amarrado. Eu não falo nada disso, irmão. Sabe por quê? Porque tem gente que amarra o diabo aqui, daqui a pouco tá amarrando de novo. Já amarra de uma vez, deixa amarrar, não quer falar mais. Glória a Deus. Amém. Então vamos falar a linguagem do povão. Conselheiro fala a linguagem do povão. Primeira pedra, maravilhoso. Segunda pedra, terceira pedra, Deus forte. Se a primeira pedra que Davi guardou, a primeira pedra usou, a segunda pedra guardou, a terceira pedra, agora chega a vez da pedra do Deus forte. Olhe no olho azul do teu irmão e fala: Deus não perde batalha. Eu vi uma procissão, sempre aparece, de vez em quando aparece, uma procissão. A turma, uma procissão, uma imagem de costura. Ave, 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 ave. Daqui a pouco caiu. O santo lá embaixo moeu. Irmão, nosso Deus é Deus forte. O Salmo 115 diz que os deuses da nação têm boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, ouvido, mas não ouve, olhos, mas não enxerga. O nosso Deus ouve, enxerga, fala e está aqui hoje. Deus forte! Quando nós servimos um Deus forte, vou falar para vocês duas, que são duas filhas novas nossas, mas eu já me considero vocês como duas filhas, e agora chegou mais um. Quando nós servimos um Deus forte, nós não precisamos lutar. Glória a Deus. Ele luta por nós. Glória a Deus.
salmista diz que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Glória a Deus. Agora põe o pastor Júnior para assistir uma série com a pastora. Não dá 15 minutos, já estou babando. Esse dia nós assistimos um filme, né? Um filme legal dessas terrestres. Nós gostamos desse negócio dessas terrestres. Esse negócio é sobrenatural, né? Nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Mas estava até legal, sabe? As comédias. Daí outro dia, eu não vi a hora de eu acordar e eu perguntar para ela como terminou o filme. É só o começo. Por quê? Porque a gente dorme, Deus não. Você está preocupado com o quê? Deixa eu tomar uma água. Quarta pedra. Pai da eternidade, um dos nomes de Jesus. Pai da eternidade. Agora vou mexer com gente aí, viu? Nem vou olhar para baixo, vão pensar que eu sei da tua vida. Deus já te livrou de muitas coisas no passado. Deus está cuidando de você no presente. E Deus tem um futuro maravilhoso para você no futuro. Ele é o Pai da eternidade. Para Ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele é o Pai da eternidade. É o maravilhoso conselheiro, o Deus forte e o Pai da eternidade. Ai, que vontade de ficar pregando bastante. O Pai da eternidade é algo assim que é inexplicável, porque antes de tudo existir, ele já existia. No Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do Pai no unigênito, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe o que é verbo? É palavra. No começo era só a palavra. Jesus Cristo, Ele é a palavra. Por isso que quando nós pregamos, nós sentimos, nós ouvimos uma pregação, ouvimos um louvor, nós sentimos algo diferente que não sentimos lugar nenhum, porque a própria palavra é o próprio verbo, e no começo ele era só a palavra, ou seja, ele já estava na eternidade antes de tudo existir. Em Apocalipse está escrito assim: e eu, João, caí como morto, mas eu senti uma destra, a mão direita, tocando em mim, dizendo: levanta, João, eu sou aquele que foi morto e estou vivo. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Você está preocupado do dia de amanhã, porque se Jesus olha para os discípulos e tem um monte de passarinho aqui na árvore, ele fala: olhai as aves do céu, eles não plantam, eles não colhem, mas o Senhor cuida deles. Olhai os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como ele. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Basta para cada dia o teu mal. Se o Senhor Deus cuida dos passarinhos e cuida das plantas, quem dirá de você, que é filho amado do meu Pai? Você está preocupado com o que, meu irmão? Pai da eternidade. Deus age naquilo que a gente não consegue ver. Quinta pedra, estamos quase encerrando. Daqui 3h30 eu termino. Estou brincando. Está no fim já. Quinta pedra, príncipe da paz. Você viu aqui que nós vemos aqui: houve guerra contra os filisteus. Não. Irmãos, não é ausência de luta, é presença de Deus no meio da luta. O príncipe da paz, ele está no meio da luta. Não é ausência de guerra, é a presença de Deus, é a
pedra do príncipe da paz, procurando os gigantes que nos atormentam todo dia. Testa de gigante está na direção dessa pedra. É como se Davi jogasse aquela pedra, e aquela pedra, quando foi lançada, ela foi rodando. O poder de Cristo, do príncipe da paz, estava lá, dizendo assim: você está querendo fazer guerra com Israel, você quer matar o povo de Deus, então eu vou te derrubar. É isso que vai acontecer com você. Tudo que tentarem te derrubar, tudo que tentarem falar mal de você, tudo que tentarem contra a tua casa, a tua família, teu projeto, teu sonho, o príncipe da paz vai se levantar com uma espada e vai guerrear para você. Aleluia! Aleluia, volta no primeiro versículo para mim lá. Agora eu vou terminar. 1 Samuel 17:40. Cadê o Doguinho? Tinha que ter dormido. 1 Samuel 17:40. Acorda cedinho. 1 Samuel 17:40. Aleluia. Tem pressa não, Douglas. Glória a Deus. Glória. E tomou, bom, a melhor parte é agora. E tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 seixos ou 5 pedras. Vamos ficar nos seixos, tá? Pedra e seixo, vamos ficar nos seixos, vai ficar mais bonito. Davi foi no rio e começou a escolher. Está escrito escolheu ou não? Aí ele pegou assim: eu vou pegar 5 aqui, ó. 1, 2, 3. Não. Ele falou: essa aqui eu vou pegar. Essa aqui não. Essa eu vou pegar. Essa aqui não. Ele falou assim: ó, segura aí. Esse seixo aqui é ruim, mas esse seixo aqui é maravilhoso. Lembra dos nomes? Esse seixo aqui, ó, vai me levar para mau caminho, mas esse aqui é conselheiro. Glória a Deus. Davi escolheu as melhores pedras. Esse seixo aqui, isso aqui vai batendo na tua gigante, vai esfarelar. Esse aqui é fraco, mas esse seixo aqui é Deus forte. Você não está entendendo, mas é os nomes de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Esse seixo aqui vai me levar para a morte e para o inferno, mas esse aqui eu vou pegar, porque esse aqui é o Pai da eternidade. Vai me levar para o céu. Esse aqui eu vou perder a guerra. Só luta, dificuldade, coisa ruim, briga. Mas vou pegar esse aqui. Fica de pé. Esse aqui é o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eis aí as 5 pedras de Davi. Terça-feira nós vamos continuar no mesmo tema, falando das 5 pedras, cada pedra significando uma coisa. Mas eu quero encerrar a mensagem dizendo para você: é só Jesus Cristo, mais nada. Hoje uma pessoa ligou para a pastora, uma pessoa do mercado ali, que ela conhece uma outra pessoa, que a filha estava, uma filha de 12 anos, possuída por um demônio. E daí a pessoa falou assim: olha, só que a gente estava saindo para o culto. Falei: depois do culto a gente vai, ou nós vamos amanhã. Mas parece que foi um outro pastor lá. Irmão, 12 anos, falando grosso, querendo matar todo mundo. Eu me lembro,
Um dia eu estava saindo da igreja, não aqui, na outra cidade. Fui para casa no domingo, coloquei o pijamão, tirei o uniforme de pastor. Isso aqui é o uniforme de pastor, na casa eu fico bem à vontade. Tirei o uniforme de pastor, pus o shortão, chinelão, camisa do Palmeiras, tá? Bateram na frente de casa: pastor, tem uma pessoa endemoniada lá no bairro da cidade, lá não lembro, parece que era Coab. O senhor vai lá? Eu falei: vou. Irmãos, eu cheguei lá, o rapaz estava endemoniado desde as 4 horas da tarde, eram umas 11 horas da noite, no domingo. Dentro, ele estava deitado assim. Na casa tinha uma roda em volta dele assim, um monte de gente ajoelhada, umas velas acesas, e o rapaz possuído. Desde 4 horas da tarde ninguém segurava ele, estava lá, igual um porco. Eu entrei, falei: estão fazendo tudo errado, estavam rezando. Daí uma das mulheres das mulheres que estava na casa, não sei se era mãe ou irmã dele, né? Acho que era mãe, amiga, né? Se levantou contra mim e falou: se você tem poder, eu quero ver. Irmãos, levantou uma ira santa em mim, sabe? Porque a Bíblia diz que não é pecado irar, pecado é dormir com ira, né? A Bíblia, o Paulo fala: olha, irei, mas não pequeis, e que a ira, o sol não se ponha sobre a sua ira. Eu fui, quer saber de uma coisa? Eu já estava cansado, tinha terminado o culto, fui lá para quebrar um galho, para expulsar o demônio. Eu vou orar e vai ficar todo mundo endemoniado aqui. Saiu todo mundo correndo para a rua. Lembra? Saiu todo mundo correndo para a rua. Daí ficou só algumas pessoas. Era 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Até 11 horas que era. Ninguém conseguiu expulsar o demônio do menino. Eu coloquei a mão na cabeça do menino. Falei: em nome de Jesus, sai daí. Ele abriu o olho e falou: como é que é seu nome? Ele falou. Falei: está com fome? Tá. Está cansado? Tá. Levanta, vai tomar banho. Vai comer alguma coisa. Mas o que é que acontece? Às vezes nós achamos que o nosso Deus não é Deus forte. Eu só tenho... Quantos quilos tem? 79 quilos, 80 quilos, eu acho. Entendeu? Eu estou pregando aqui, eu posso cair duro, morrer, a pastora vai ficar chorando, vai fazer uma enxurrada de lágrimas ali na frente, né? Sou um homem, só um homem, mas eu creio no Deus forte. Outro caso eu vou contar para você. Chegou um casal aqui. A mãe estava, a sogra do rapaz, estava endemoniada aqui no pau arcado, perto da sua casa. Ela tinha se cortado, fazia 2 dias que não falava, estava com a boca travada. E cheguei lá, estavam os irmãos da congregação lá, tudo de véuzinho, né? A pastora foi conversar com uma mulher da casa lá, uma irmã da congregação que xingar a pastora: oh, pare aí, senão nós não vamos expulsar o demônio, tem que ter comunhão. Mas não expulsaram, não expulsaram. Daí a pastora ficou com medo, porque o ancião da congregação começou a me insultar, eu sentadinho no sofá, até chegar a hora de eu orar, né? Ele falou assim: mas pastor, não existe, falava para a mulher endemoniada, não é homem que vai tirar esse demônio. E que pastor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará, grande coisa, todo mundo sabe disso. E começou a falar muito. Daí não deu mesmo, foi vencido pelo cansaço. Ele falou assim: não vai ser homem que vai tirar esse demônio, e nós estamos indo embora. Foi embora, falei para a filha, falei: posso? Cheguei na mulher, falei: Satanás, o que você quer fazer com ela? A mulher não falava, mas fez assim, ó. Falei: quer matar um frango, acho, né, para comer? Não quer matar ela. Falei: não matar nada, em nome de Jesus. Fez assim, ó. Olhou para mim, falei: como é que é esse nome? Ela falou: consegue ficar de pé. A mulher estava travada, consegue ficar de pé. Falei para a filha: vai chamar os
as irmãs saídas lá e o homem da congregação para ver como é que expulsa demônio. Não é colocar em mim a glória, é mostrar para pessoas que nós aqui, todos nós, servimos um Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Que pode aplaudir Jesus Cristo? Vem aqui, equipe de louvor, nós já vamos encerrar. Eu quero orar por você por imposição de mãos. Sai do teu lugar, eu quero pôr as mãos sobre você.